Eu quero fazer um teste com você. Imagina que um personagem precisa entregar um relatório até 6 horas da tarde. Você ficou preocupado? Provavelmente não. Agora imagina outra situação. Uma personagem precisa entregar um antídoto até às 6 horas da tarde. Se ela não conseguir, a irmã dela morre. Percebe que o problema é exatamente o mesmo? Os dois têm um prazo, mas uma história faz você dar de ombros. A outra faz você pensar, será que ela vai conseguir? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que mudou? Foi o prazo? Não. O que estava em jogo? E hoje eu vou te mostrar por que esse é um dos maiores segredos para fazer os leitores se importarem com a sua história. Na aula 1, nós aprendemos que toda história começa quando alguém quer alguma coisa. Na aula 2, vimos que o leitor continua lendo porque quer responder uma grande pergunta. Na aula 3, descobrimos que o conflito impede o personagem de conseguir aquilo que deseja. Mas agora surge uma pergunta muito importante. Por que aquele conflito deveria importar para o leitor? É aí que entram os stakes. Pode parecer uma palavra complicada, mas a ideia é muito simples. Stakes são tudo aquilo que o personagem pode perder ou ganhar. Eles respondem a uma pergunta que você, como escritor, deveria fazer o tempo todo. O que acontece se ele fracassar? Se a resposta for, não acontece muita coisa, provavelmente o leitor também não vai sentir muita coisa. Mas se a resposta for, ele perde a família, perde a liberdade, perde o amor da vida dele, perde a única chance de realizar seu sonho. Aí sim, o conflito ganha peso. Vamos fazer um exercício. Os dois personagens precisam vencer uma corrida. Até aqui, os conflitos são iguais. Mas olha a diferença. Personagem 1. Se perder, vai ficar triste. É ruim? É, mas acaba aí. Personagem 2. Se perder, a família perde a casa, porque o prêmio era a única forma de pagar as dívidas. Agora, me responda. Qual corrida você quer acompanhar? O conflito é o mesmo, os stakes? Não. Existe uma sequência que você pode usar em qualquer história. Primeiro, o que o personagem quer. Depois, o que o impede. E por último, a pergunta mais importante de todas. O que acontece se ele falhar? Se você não souber responder essa última pergunta, talvez o problema da sua história nem seja o conflito. Talvez seja os stakes. O que ele quer? O que o impede? O que acontece se ele fracassar? Nem tudo o que está em jogo é a vida do personagem. Existem 4 tipos de stakes, e os melhores livros costumam misturar vários deles. Por exemplo, o primeiro, stakes físicos, são os mais fáceis de perceber. O personagem pode perder a vida, a saúde, a liberdade, a segurança. Em jogos vorazes, por exemplo, perder significa morrer. O risco físico é imediato. 2, stakes emocionais. Agora, pensa em um romance. Ninguém está correndo risco de morrer, mas o personagem pode perder alguém que ama. Pode perder a esperança, pode destruir uma amizade, pode nunca conseguir se perdoar. Às vezes, essas perdas emocionais doem muito mais no leitor do que uma luta. 3, stakes sociais. Esses têm a ver com a forma como o personagem é visto pelo mundo. Ele pode perder o emprego, a reputação, os amigos, o respeito das pessoas, o lugar onde sente que pertence. 4, stakes morais. Esse é um dos meus favoritos, porque aqui não existe uma escolha perfeita. Imagina um bombeiro. Ele só consegue salvar uma pessoa. Ou ele salva o próprio filho, que está de um lado do incêndio, ou ele salva 5 crianças que estão do outro lado. Qual é a escolha certa? Não existe. São esses conflitos que revelam quem o personagem realmente é. Agora, vem uma coisa que mudou completamente a minha forma de escrever. Os melhores conflitos quase nunca têm apenas um tipo de stakes. Eles empilham consequências. Imagina uma médica que precisa operar a própria filha. O que está em jogo? Fisicamente, a filha pode morrer. Emocionalmente, ela pode perder a pessoa que mais ama. Profissionalmente, se algo der errado, sua carreira pode acabar.
Moralmente, ela deve operar a própria filha ou deixar outro médico assumir? Percebe? É um único conflito, mas ele atinge várias áreas da vida do personagem. Se você sentir que a sua história está morna, faça essas perguntas. O personagem pode perder algo maior? Essa consequência é pessoal para ele? Existe um prazo? Essa escolha terá consequências permanentes? Ele será obrigado a abrir mão de alguma coisa importante? Quanto mais sim você responder, maior tende a ser a tensão. Em Harry Potter, o que o Harry quer? Impedir o Voldemort. O que está em jogo? A própria vida, a vida dos amigos, o futuro do mundo bruxo. Em Jogos Vorazes, físico, a morte. Emocional, perder Prim e Pita. Em social, desafiar a capital. Moral, matar para sobreviver. Em Orgulho e Preconceito, Elizabeth não corre risco de morrer, mas pode perder a oportunidade de viver um grande amor por causa do orgulho e dos preconceitos. Os stakes são emocionais. Em As Três Marcas, Chloe não luta apenas contra os acontecimentos. Ela luta para proteger as pessoas que ama, para descobrir em quem pode confiar e para não deixar que o passado destrua seu futuro. Percebe como existem stakes emocionais, sociais e até morais ao mesmo tempo? Eu vejo um erro muito comum em alguns livros que eu leio. O autor, ele cria um conflito enorme. E aí você pergunta, e se o personagem desistir? E ele responde, não acontece muita coisa. Então, o conflito parece importante, mas não é. Agora, eu quero que você pegue a ideia da sua história e responda essas 5 perguntas. O que o seu protagonista quer? O que o impede? O que ele perde se fracassar? Quais desses stakes são físicos, emocionais, sociais ou morais? Como você pode aumentar esses stakes sem mudar a essência da história? Não escreva capítulos. Treine o seu olhar de escritor. Hoje, você aprendeu uma das perguntas mais importantes da escrita criativa. O que realmente está em jogo? Porque o leitor não sofre quando existe um conflito. Ele sofre quando entende o que o personagem pode perder. Se essa aula fez sentido para você, deixa o seu gostei. Compartilha com aquele amigo que sonha em escrever um livro e se inscreve no canal. Todo sábado tem uma nova aula de escrita criativa por aqui.